que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele escreve uma carta para a igreja que está em Roma. Apesar do apóstolo Paulo nunca ter ido para Roma, os romanos conheceram o evangelho, o cristianismo, quando eles foram até Jerusalém. E depois disso teve uma igreja, e o apóstolo Paulo ele manda esta carta para ajudar os irmãos a crescerem na fé. Eu fiz as contas porque essa carta foi escrita 56 anos depois de Cristo. Então faz 1958 anos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. E olha como a Bíblia é sábia, né? Ela fala todos os dias com a gente. O versículo que eu queria repetir aqui para os irmãos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele já estava nos adiantando, se há quase 2000 anos atrás já estava ruim em Roma, imagina hoje, há quase 2000 anos, né, irmãos? Então ele escreve isso, e se você for ler todo o capítulo, na verdade eu cortei um pedaço, mas todo o capítulo 12, o apóstolo Paulo ele fala de relacionamento. Ele está nos ensinando a nos relacionar com pessoas. Ele está nos ensinando a amar, ele está nos ensinando a amar o inimigo, a dar de comer. E aqui daí os irmãos meditem em casa, ele está nos ensinando a relacionar. Irmãos, aleluia. Por que o apóstolo Paulo ele tem feito isso? Ele estava direcionando isso. Porque ele já nos avisava que hoje nós não deveríamos nos conformar com este mundo. O mundo hoje ele fez uma forma. Ele montou uma forma para a mulher de hoje, no século 21. Ele montou uma forma para o homem de hoje. Ele montou a forma para os jovens de hoje. O inimigo ele montou uma forma, e o mundo hoje ele captou isso para o mundo. Hoje as mulheres são dependentes. As mulheres trabalham fora. O marido, no Japão, irmãos, o marido, o homem, ele tem direito de sair de final de semana. Lá eles falam sunato, é uns bares que eles podem beber, que eles podem sair com mulheres. A mulher no Japão hoje, depois que casa, não dorme mais, depois que tem filho, não dorme mais com o esposo. Ela tem que dormir num quarto. Isso são coisas que o inimigo tem colocado, são formas que as pessoas acham que tem que obedecer. Hoje os jovens, irmãos, os jovens hoje em dia, se o jovem não leva a sério, se vai para a igreja, se não sai para o mundo, se não bebe careta. Hoje você não pode namorar, você tem que ficar. Isso são formas que o inimigo colocou no mundo. E o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, ele já nos direcionava. A Bíblia, o Espírito Santo já conduzia ele a nos explicar sobre isso. O maior plano do inimigo é destruir nossas famílias. Quantas, dentro da igreja, irmãos, a gente tem visto famílias sendo destruídas, pastores se separando. Eu vim de uma igreja assim, muito machucada, muito abalada.
Então hoje a gente vê notícias porque o inimigo ele não é bobo, ele sabe que se ele destruir uma família, ele destrói um ministério, ele destrói uma igreja. A igreja onde eu frequentava foram simplesmente 3 fechadas, mais de 300 pessoas desviadas, arrebentadas, porque o inimigo, uma família, ele conseguiu destruir. Amém? Amém. E eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu com a minha vida. Eu sou corretora, todo mundo sabe. E aí, assim, eu estava até esses dias pedindo uma oração para a igreja, porque meu coração estava disparando, eu estava passando mal, e a gente às vezes põe a culpa no inimigo, né? Tudo é o diabo. Na hora a gente não quer reconhecer muitas vezes o nosso erro. E eu estou há 2 anos nessa corretagem. E o Senhor ele tem me honrado, eu tenho vendido, tanto que eu sou a única mulher na imobiliária e vendo bem, graças a Deus. Mas eu falo muito pro meu esposo, o inimigo ele não vai aparecer de chifre, com garfão na mão, com rapão, tudo. Ele é sutil. Ele vem sempre com umas bandejas pra gente. Se a gente não vigiar, a gente cai na dele. A gente cai nesses banquetes que ele faz. E eu trabalhando, e eu vendendo, e o pessoal mandando cliente, o pessoal mandando contato, e eu ali naquela correria do dia a dia, trabalhando, Natal trabalhando, Ano Novo trabalhando, Carnaval trabalhando, feriado trabalhando, e o meu corpo não aguentou. E a minha casa e a minha família, a gente foi empurrando com a barriga por um tempo. E aí o que o Senhor, eu acredito que o Senhor permitiu? Eu fui parar no cardiologista. Eu fiquei doente, meu coração disparando, brava, porque tudo te irrita, porque você olha para trás, o meu esposo cuidando da minha filha, às vezes ela ia para a escola com uma roupa que eu não queria, mas daí o Espírito Santo falava para mim, mas quem tinha que ter cuidado dela era você. E ficava aquele conflito na minha mente, aquela cobrança, porque eu sabia que eu estava errando, e aquela cobrança. Aí, irmãos, a irmã Lu fez esse convite para mim há um mês atrás, e eu, olhando o notebook na madrugada, assim, buscando, estudando em Ezequias, eu vou falar desse profeta, eu vi uma mensagem que a minha irmã me mandou. Irmãos, eu apanhei até as 3 da madrugada do Senhor. Eu chorava que eu não conseguia mais parar de chorar nesse versículo de Romanos 12. Porque ali o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração que eu estava caindo na forma deste mundo. Eu estava achando que eu era a mulher independente, nós somos da costela, nós somos realmente ajudadora ali do lado, nós temos que caminhar do nosso marido. Mas, irmão, se você tenta passar à frente, você inverte a situação. Entra dinheiro, mas o dinheiro sai, você não está vendo de onde. Deus tem sido fiel na minha vida, Ele tem me honrado, porque eu sou fiel nos dízimos das ofertas. Mas, irmãos, o dinheiro vaza, porque a gente não vê para onde vai. Então, muitas vezes, o marido, a esposa está trabalhando, ganha bem, mas às vezes você fala assim, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não estou dando conta, a gente não está prosperando. Eu já ouvi isso de outros crentes também. Mas será que os valores na nossa casa não estão invertidos? Será que nós, mulheres, estamos fazendo o nosso papel de mulher? Trabalhar não é errado, irmãos. Não é errado. Mas se você tem o Espírito Santo no teu comando, tudo tem que ter um equilíbrio. Aleluia. E aí, irmãos, eu sei que eu comecei aquela ministração e o Espírito Santo começou a falar e eu comecei a chorar, eu já comecei a me arrepender, aí eu vi a minha filha. E eu comecei a ver a minha casa em desordem, porque às vezes você pensa, você quer mostrar que está tudo no comando, mas muitas vezes não está. Então, irmãos, assim, eu quero dizer para as mulheres, nós temos... A Bíblia diz que a mulher sábia de vincular, não fala que é o homem. Por que será que é a mulher? Porque eu falo que a gente merece um troféu na vida, a gente tem salvação garantida, já direto.